Olá, boa tarde. Sou Carla Lopes, integrante do projeto Memórias Reveladas, aqui do Arquivo Nacional, e hoje, agora, nós estamos iniciando a mesa Patrimônio Cultural Afro-Brasileiro, Heranças e Narrativas. Nós contamos aqui com a presença de dois pesquisadores, Bronson Faria, né, que é arquiteto e doutor em antropologia, que irá abordar o tema A Dor e o Horror nas narrativas patrimoniais nas governanças dos portos. Peço que você venha se juntar a nós aqui, por favor. Obrigada. E a Antonina Fernandes, que é antropóloga pela UF, também mestranda em antropologia, que atualmente é consultora da Unesco na assessoria do patrimônio imaterial do IFAM Rio de Janeiro, que também irá abordar o tema Patrimônio Cultural Imaterial Afro-Brasileiro. Por favor. Eu agradeço a presença de todos vocês que estão aqui conosco e mais os que estão nos assistindo pelo Facebook. Continuo convidando-os para assistir as demais atividades que serão realizadas até sexta-feira aqui na casa. Nós temos atividades culturais, temos também atividades que em torno da questão arquivística, como descrição de documentos arquivísticos, oficinas, enfim, palestras, mesas redondas. E nós vamos começar agora, já conversei com nossos dois palestrantes, quem vai iniciar as atividades agora é a Antonina Fernandes, falando dessa experiência como consultora, a respeito de patrimônio imaterial da cultura afro-brasileira, que é uma política de arquivo, no sentido que a gente, não é que seja, mas deveria e deve ser uma política de arquivo do nosso país com relação a todos esses quase 300 anos em que os povos africanos estão conosco, né, na convivência, e que tem muito, né, a dizer e a falar, né? E nesse momento é importante essa mesa. Nós estamos saindo de um mês de maio, em que foram comemorados 130 anos de promulgação da Lei Áurea, e é importante que essa temática realmente esteja na Semana Nacional de Arquivos, quando temos muito o que fazer a respeito desse patrimônio cultural material e imaterial afro-brasileiro. Então, com a palavra, a Antonina Fernandes. Bom, obrigada, Carla, pela apresentação. Eu agradeço o convite em nome da superintendente do IFAM, Mônica da Costa. Bom, vou compartilhar aqui um pouco das experiências que a gente tem no IFAM com os grupos com quem a gente faz salvaguarda e, enfim, tentar trazer um pouco a questão da memória, a questão mais relacionada à preservação. Bom, eu vou fazer a leitura da minha apresentação, porque é uma forma de eu conseguir apresentar de forma organizada, e depois vou passar algumas fotos. Uhum. Não, quando for a foto, só uma afastadinha aqui, a grande vai dar para ver. Tá? Então, vamos lá. Bom, a patrimonialização das manifestações culturais de origem africana afirma as suas inestimáveis contribuições para a formação da identidade brasileira. Sabemos que nossa sociedade é formada por diversas referências culturais, sendo a africana, se não há, uma das mais pujantes. O reconhecimento e valorização dessas manifestações culturais é uma preocupação presente no IFAM. Para elucidar, podemos lembrar que no IFAM do Rio de Janeiro, dos 5 bens registrados como patrimônio cultural e material, 4 são manifestações de matriz africana. São eles o ofício das baianas de Acarajé, o jongo do Sudeste, as matrizes do samba do Rio de Janeiro, que engloba o partido alto, o samba enredo e o samba de terreiro, e o ofício do mestre de capoeira e da roda de capoeira. Os trabalhos de salvaguarda desenvolvidos no IFAM buscam o diálogo com uma comunidade detentora a mais diversa possível. O patrimônio cultural e material é formado essencialmente por pessoas e pelo complexo universo que cada uma carrega consigo. É desafio das instituições de preservação do patrimônio saber ouvir os que desejam compartilhar desse universo e saber falar aos que ainda precisam ver em nós parceiros na empreitada de salvaguarda da cultura imaterial.
Dito isto, nossas últimas ações executadas em conjunto com as Baianas de Acarajé, por exemplo, foram a confecção de folders, banners, cardápios bilíngues para seus pontos de venda e também o projeto Baianas de Acarajé nas escolas, onde crianças podem conhecer o universo desse patrimônio através da estética, da indumentária e da comida propriamente. Sob demanda dos jongueiros, enfrentamos a produção de um CD duplo. Enfrentamos porque foi uma luta mesmo, com toda uma logística grande para contemplar todos os grupos. Esse CD duplo contemplou 3 músicas, ou pontos, como algumas comunidades preferem se referir, de 11 grupos de jongos do estado do Rio, e a ação de gravação do CD contou com o serviço de transporte de grupos, alimentação, locação de estúdio, registro das músicas e compositores, além de um encontro para o lançamento do CD na Marina da Glória. A salvaguarda do samba tem a parceria assídua do Museu do Samba com o IFAM. Nossa última ação juntos foi a realização do seminário em comemoração aos 10 anos de seu registro como patrimônio imaterial. Além deste, apoiamos a criação do Conselho do Samba e a exposição que celebrou os 100 anos do ritmo brasileiro. A capoeira teve a sua salvaguarda iniciada no IFAM do Rio em 2013. De lá para cá, foi criado o Conselho de Mestres de Capoeira do Estado do Rio, um coletivo eleito pela própria comunidade capoeirista, com representantes das 5 regiões do Estado e da região metropolitana. Atualmente está sendo planejada a reformulação desse conselho. Agora eu vou passar algumas fotos de algumas ações. Bom, essa ação foi com as Baianas de Acarajé, foi a comemoração pelo Dia Nacional das Baianas de Acarajé, que acontece no dia 25 de novembro, que a gente apoiou, foi uma parceria com as próprias baianas e com a Igreja de São Benedito dos Homens Pretos, que é uma irmandade também, onde as baianas se sentem acolhidas. Essa é outra foto dessa mesma ação, que sempre conta também com a presença de outros representantes de instituições ligadas à cultura, da Prefeitura e do Estado. Essas fotos dessa ocasião são da Maria Luísa, que também faz parte da Assessoria de Patrimônio Imaterial, também é consultora pelo Unesco. Essa foto não foi o IFAM não participou em si dessa ação, mas foi essencialmente, teve a participação de um grupo, que é o grupo de jongo de Pinheiral, que faz parte dos grupos com os quais a gente trabalha, e o evento tinha tanto a presença de grupos de jongo como da capoeira. Também são fotos lá em Pinheiral, fazem parte, nesse dia foi a inauguração de um totem do projeto Passados Presentes, realizado pela professora Marta Abreu e Hebe Matos, da UF. Essa foto é do lançamento do CD do jongo, que foi na Marina da Glória. Esse é o grupo... É o grupo de Vassoura, de Pinheiral. Pode passar. Essa é Tia Maria do jongo, passou ali, da Serrinha, de Miracema. Aí estão reunidos, acho que quase todos os grupos, foram 11 grupos. Pinheiral, Vassouras, Quissamã, Campos, Miracema, Vassouras, Valença, não, acho que Valença não veio, Santo Antônio de Pádua, Angra, que é o Quilombo Santa Rita do Bracuí, enfim, foi o lançamento do CD, que contou com muita coisa, transporte, enfim, alimentação, pode passar. Acabou, a gente tem mais fotos, mas eu esqueci meu pendrive, aí só deu para passar essas. Bom, vou continuar.
Todas essas e muitas outras ações contam com a parceria de instituições e agentes importantes nos processos de salvaguarda. Entretanto, em todas elas, em escala menor, maior ou predominante, se faz indispensável a utilização de recursos. Todos nós sabemos, principalmente os atuantes no cenário cultural, a escassez que vem tomando conta do setor. O IFAM é uma casa que vem há muito deixando de existir para resistir. Estamos de pé ainda porque amamos o que fazemos e porque a sociedade, apesar de nossas faltas, ainda confia em nós. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre cada um desses bens que eu falei no início. O dossiê de reconhecimento do samba, enquanto patrimônio cultural e material, nos mostra que, por meio de pesquisas, ficou atestada a sua origem africana, mais precisamente entre os bantus, povos do antigo Congo, localizado em regiões que atualmente compreendem a Angola. Diferentes formas do samba chegaram ao Rio durante 50 anos de forçadas migrações de africanos até a abolição da escravatura. Assim, com a circulação de africanos escravizados e a cultura que carregavam consigo por diferentes regiões do estado, o samba continuou a se transformar e surgir em novas formas. É, pois, um dever preservar esta, que é uma manifestação de tradição africana e afro-brasileira. Para tanto, salvaguardar e buscar a continuidade do samba é que o Estado brasileiro o reconheceu como patrimônio cultural. É o reconhecimento de sua história, de sua importância na construção da sociedade brasileira, do seu valor cultural. O jongo do Sudeste foi patrimonializado em 2005. Seu registro está inserido no inventário que buscou expressões de origem africana relacionadas à cultura do café e da cana-de-açúcar na região Sudeste, que tem elementos comuns, dança de roda ao som de tambores e cantoria com elementos mágico-poéticos. São identificados uma variedade de representações musicais, coreográficas e simbólicas, que, de modo geral, estão compreendidas nas mesmas categorias analíticas: jongo, tambu, caxambu, tambor, batuque, que guardam elementos comuns e também particularidades conjunturais nos diferentes contextos onde são cultivadas, periferias metropolitanas e de pequenas cidades e comunidades rurais. O jongo é uma forma de louvação aos antepassados, consolidação de tradições e afirmação de identidades. Ele tem raízes nos saberes, ritos e crença dos povos africanos, principalmente os de língua banto. São sugestivos dessas origens o profundo respeito aos ancestrais, a valorização dos enigmas cantados e o elemento coreográfico da umbigada. Nos tempos da escravidão, a poesia metafórica do jongo permitiu que os praticantes da dança se comunicassem por meio de pontos que os capatazes e senhores não conseguiam compreender. Sempre esteve assim em uma dimensão marginal, em que os negros falam de si, de sua comunidade, por meio da crônica e da língua cifrada. Apoiados na professora e antropóloga Joana Dark, podemos encarar os grupos de jongo enquanto movimentos que, em sua luta pela preservação de memórias... Opa. Tá. Vou voltar um pouco. Apoiados na professora e antropóloga Joana Dark Ferraz, podemos encarar os grupos de jongo enquanto movimentos que, em sua luta pela preservação de memórias e de bens patrimoniais não valorizados pelo Estado, não só promovem uma mudança na agenda pública, como ampliam e democratizam o conceito de patrimônio, uma vez que criam condições materiais e simbólicas para que todas as classes possam encontrar nele um significado e compartilhá-lo. Ainda com a professora Joana, não se trata, portanto, de incluir os pobres e os excluídos, de dar cidadania para uma massa amorfa, nem de eternizar para apagar. Em seu desejo de eternização, os grupos contribuem para demarcar seu lugar numa ordem que permanentemente se deseja excluir. Verifica-se a possibilidade de inscrever grupos até então não inseridos, contextos em que surgem centros de memória e de grupos subalternalizados, percebendo-se junto a isso a abrangência de um novo conceito de bens patrimoniais. A forma como o Estado busca eternizar sua memória levou por muito tempo que as noções de museus, arquivos e patrimônio fossem exercidas de cima para baixo, isto é, do Estado para a sociedade. A busca
A luta dos grupos busca justamente aproximar essas noções das políticas de identidade e de reconhecimento, em que o passado reprimido ou marginalizado procura se inserir culturalmente. Nesse sentido, os museus, arquivos e bens patrimoniais, construídos em bases populares, não só despontam como um campo de lutas políticas e disputas de memória, como também representam uma tentativa de unificar vozes silenciadas. No dossiê de registro do Ofício das Baianas de Acarajé, a patrimonialização é enfatizada como um ato público de reconhecimento da importância do legado dos ancestrais africanos no processo histórico de formação da nossa sociedade e do valor patrimonial de um complexo universo cultural que é também expresso por meio do saber das que mantém vivo esse ofício. A patrimonialização do Ofício das Baianas de Acarajé tem como intenção principal reconhecer a sua importância na formação da identidade e cultura brasileiras. Os desdobramentos desse registro devem ser a atenta vigilância à continuidade do bem, a sua sustentabilidade, ou seja, é compromisso do Estado brasileiro, nas dimensões municipal, estadual, federal, zelar por todas aquelas que lutam para manter viva, seja nos terreiros ou nos tabuleiros na rua, essa tradição que está no DNA da cultura brasileira desde o período colonial. No universo ao qual elas estão inseridas, a luta é constante. Contra a intolerância religiosa e a favor do direito ao trabalho são apenas 2 exemplos do seu cotidiano. Portanto, exercer este ofício é ser resistente em cada detalhe que o compõe. Através da indumentária, desde a anágua embaixo da saia, passando pelo fio de conta, até o pano de cabeça. Através do acarajé, que é oferenda, mas que também é sustento. Através de tantas outras formas as quais as baianas se fazem presentes. A capoeira, em suas expressões, foi patrimonializada em 2008. Muitos autores já se debruçaram sobre a sua história. Este fenômeno cultural, que tanto é luta quanto é jogo, é arte e música também. De várias narrativas, as quais podemos ver a história da capoeira, uma delas discorre em 5 fases, onde a capoeira foi meio de defesa, quando foi o seu surgimento, até a abolição da escravatura, no momento em que a capoeira se torna crime federal, o momento em que Getúlio Vargas dá vez à capoeira para fazer parte, como ginástica, de participar da construção da identidade nacional, ou em fases em que começa a surgir indícios da sua inclusão no Conselho Nacional de Desporto e criadas federações. Em minha pesquisa, que a Carla citou, realizada com mestres de capoeira, tomei a liberdade de compartilhar das conclusões de Daniel Bitter e Nina Bittar em suas pesquisas sobre as baianas de acarajé e as tacacazeiras. As tacacazeiras que também são patrimônio, assim como o ofício das tacacazeiras, que também é patrimônio, assim como das baianas. O processo de patrimonialização desses ofícios aponta, antes de tudo, para o fato de que os capoeiristas, assim como as baianas, bem como suas redes, percebem que essas práticas são dotadas de um valor social e cosmológico particular. Pode-se talvez dizer que, antes mesmo do reconhecimento dessas práticas como patrimônio, no sentido estritamente jurídico e ideológico, esses mestres e mestras vêm há gerações transmitindo seus saberes e dando continuidade a práticas sociais culturais. Patrimônio aqui assume outros contornos semânticos, revelando-se indissociavelmente ligado ao corpo, à alma, às relações sociais, a certos lugares, à sua estética e assim por diante. Eles são atores sociais que veiculam concepções de mundo. Ser baiana, capoeirista, jongueiro, sambista é uma forma específica de ser, estar e agir no mundo. A concepção de patrimônio imaterial toma como objeto justamente esses aspectos. Subjetividades individuais e coletivas que são representadas, dentre outras formas, por meio de festas, religiões, música, dança, culinária, técnicas e lugares. Que se faça perceber a importância de iniciativas que prezem pela valorização da cultura brasileira e dos pilares de sua formação, como é o samba, o ofício das baianas, a capoeira, o jongo. A preservação de nossa herança cultural passa por esse caminho. Saudemos a todos os chamados detentores, mestres e mestras desses patrimônios culturais e materiais, principalmente por suas histórias de resistência em nossa cultura. A preservação de nossas referências culturais é indispensável nos dias de hoje,
quando só o reconhecimento da diversidade trará o respeito ao próximo e às diversas formas pelas quais se representa. Trabalhar com diversidade cultural é lidar com vidas e expressões humanas. Em vias de finalizar, retorno à professora Joana Dark. As formas pelas quais os movimentos sociais, assim como os detentores dos patrimônios culturais afro-brasileiros, lidarão com seus impasses e demandas por memória, as negociações entre as agências de fomento e atores, e as definições do que deve e pode ser preservado, são desafios que o Estado e os grupos têm enfrentado. Portanto, falar dos 130 anos da abolição da escravatura é falar sobre como esse passado se faz presente nos dias de hoje. Falar sobre os 180 anos do Arquivo Nacional é pensar sobre a importância das instituições na construção de nossas memórias. Do mesmo modo, pensemos nas narrativas que acionamos para construir nossas memórias. Problematizemos as narrativas privilegiadas de nossa própria história. Os silenciamentos presentes nessas narrativas devem ser trazidos à luz e pensados como instrumentos políticos de promoção de mudança social, e não apenas como lugares em que a memória repousa e descansa. Obrigada. Parabéns, agradeço a sua abordagem. É importante a gente que está falando, né, para várias pessoas por meio da rede, né, da internet, entender que patrimonialização não é congelamento. A gente tem ainda esse ranço desse pensamento, né, que é recente, é uma mudança que vem ocorrendo dentro do campo da museologia, da questão da salvaguarda, e isso é muito importante. Sua fala dinamiza, traz vida, e é importante que a gente compreenda que esse é um novo caminho do que se chama patrimonialização de bens materiais e imateriais. E é um caminho que não tem volta, graças a Deus, né? Então, com essa deixa, eu chamo nosso querido Bronson, pesquisador, para falar dessas narrativas do Porto. Por favor. E aí a gente vai ter que sair um pouquinho, porque ele é um PowerPoint, tá bom? Bom, boa tarde. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite, como do Leonardo, do Arquivo Nacional, dizer que é um prazer muito grande estar aqui. Hoje eu não sou mais pesquisador do Instituto Pretos Novos. Na verdade, eu continuo pesquisador, não estou ligado à direção e às atividades culturais do Instituto, mas é a partir da minha experiência no Instituto Pretos Novos que eu elaborei a fala, que se fundamenta nas narrativas de dor e de horror que são produzidas, sobretudo, em relação à herança africana na zona portuária do Rio de Janeiro. E aí eu vou fazer uma fala que está circunscrita especificamente à construção do chamado Circuito Histórico e Arqueológico de Celebração da Herança Africana. Então, como eu disse, a minha fala de hoje, ela vem do chão da minha militância no IPN, né, da minha atividade nesse instituto, durante 5 anos, tanto na elaboração de seminários, cursos, palestras, também coordenando e dando aula no curso de pós-graduação Lato Sensu, História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, quanto também guiando o próprio circuito histórico e arqueológico de celebração da herança africana, mas de uma forma crítica e diferente daquela que é apontada e construída nos 6 pontos indicados pelo decreto. Então, para falar do circuito histórico e arqueológico de herança africana, que eu vou passar a chamar de Xaxá, primeiro é preciso entender a zona portuária do Rio de Janeiro. Na verdade, a atual zona portuária do Rio de Janeiro. Porque a cidade do Rio de Janeiro surge lá no século XVI, com a sua zona portuária estando ligada ao que hoje a gente conhece como Urca. Mais tarde, essa atividade portuária, o embarque e desembarque de pessoas e mercadorias, passa para onde hoje está o Largo do Carmo, a Praça 15, né? Desde do cais do Farru até a Praia dos Mineiros, que está aproximadamente onde hoje tem o CCBB, à frente do CCBB. Então, a atual zona portuária do Rio de Janeiro é uma construção do século XIX. A cidade do Rio de Janeiro sofre de um mito de antiguidade, né? A gente tem uma referência muito clara, como se a cidade do Rio de Janeiro tivesse uma menção ao colonial, mas a zona portuária do Rio de Janeiro é uma área que vai ser mandada ocupar para o desembarque de africanos recentes a partir do final do século XVIII, mas se efetiva, de fato, no século XIX.
E aqui eu tenho um pequeno esquema, né, um cartograma, de como a cidade do Rio de Janeiro sofre uma série de aterros, e esses aterros vão também redesenhando a cartografia da cidade, mas também vai soterrando, silenciando uma série de memórias, uma série de pontos que vão ser redescobertos a partir, sobretudo, da descoberta do IPN, e por isso que eu vou fundamentar a minha fala no cemitério de Pretos Novos e não na instituição IPN, porque o sítio arqueológico dos Pretos Novos, ele pressupõe a criação do Instituto, e também vou abordar outras estruturas arqueológicas históricas da zona portuária que hoje estão simplesmente esquecidas ou não são abordadas nesse circuito. Por favor. Aqui tem um esqueminha para a gente entender o que é a zona portuária, né? Lá onde está escrito Passo, a gente tem o Cais do Rio, né? Onde funcionava o desembarque de africanos novos até meados do século XVIII, e paulatinamente, a partir do decreto do Marquês de Lavradio, esse desembarque de indivíduos vai ser transferido para a região do Valongo, que também é uma barafunda de conceitos, né? O próprio entendimento do que é o Valongo, né? Toda aquela construção midiática e a priorística a respeito do bem cultural Cais do Valongo, que está sendo revista, graças a Deus, porque o próprio Cais do Valongo não expressa o que é o Valongo, nem expressa o valor da região do Valongo. E aí eu trouxe um documento, infelizmente não é do Arquivo Nacional, mas o documento da Biblioteca Nacional, que faz a descrição, lá em 1810, dessa área e como é a atividade que acontece nessa área. E aí a gente tem ali também, em vermelho, a Rua do Cemitério, que é onde está localizado o cemitério de Pretos Novos. Atualmente é a Rua Pedro Ernesto, número 32, tem lá o Instituto Pretos Novos, que é uma instituição que cuida e guarda desse sítio arqueológico, e a gente vai ter ali o Saco da Gamboa, onde está hoje onde está instalado a Cidade do Samba, que é onde você vai ter a presença do Lazareto e o desembarque desses indivíduos, contrariando a ideia de que eles desembarcam no Valongo. Próximo, por favor. E aí também, eu estava falando em relação às narrativas patrimoniais, a gente também enfim, eu quero abordar a necessidade também de toda uma construção de dor e de horror na experiência do negro, construindo circuitos de herança africana, em que a herança africana, efetivamente, ela não é contada. O que ela é contada em todo o circuito é a experiência da escravidão, a dor e o horror desse indivíduo negro. Porque esse circuito, a gente vai ver mais adiante, ele não contempla a verdadeira herança africana. Aqui é uma sobreposição de mapas que vai nos permitir verificar aquilo que eu estava dizendo, né? Essa coisa do aterro está soterrando a memória da região. A gente vai ter ali a Praia de São Bento, ali a prainha, pena que eu não tenho um pointer, ali o Valonguinho, que é onde hoje está localizado o Cais do Valongo, que na verdade é a região do Valonguinho, o Cais do Intendente de Polícia, construído em 1811, e não efetivamente o Cais do Valongo, porque o Porto do Rio de Janeiro não tem um único cais, muito menos construído em pedra, né? Consultando minimamente as pesquisas do professor César Honorato, da UF, minimamente as pesquisas do professor Reinaldo Bernardes Tavares, do professor Júlio César Medeiros, a gente é capaz de perceber que o Porto do Rio de Janeiro é um polvo de vários ancoradouros, de vários cais, que não tem efetivamente um cais construído. Isso não invalida de forma nenhuma a candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio da Humanidade, nem a sua eleição. Aquilo é um bem icônico, e como bem disse lá o Milton Guran, quando assina o relatório, aquilo é um bem icônico de valor universal excepcional. Tanto que o próprio bem foi patrimonializado na categoria de patrimônio sensível, e não de patrimônio histórico arqueológico, porque, na verdade, além de avatarizar, né, o desembarque desses quase 1 milhão de indivíduos na região do Valongo, aquele cais também está sendo fundamentado, teoricamente, no chamado tripé de importância, que se calça tanto no cemitério de Pretos Novos quanto na Pedra do Sal. A experiência da dor e do horror e a experiência da reelaboração cultural e reinvenção de práticas. Próximo, por favor. E aqui, a continuidade da costa, a gente vai ter ali o Saco da Gamboa, e ali, em sombra, a gente consegue ver a construção da cidade do samba. Próximo. Aqui, um outro cartograma que mostra também o desenho dessa geografia, que aqui está mais claro o nome Valongo, ligado, esse mapa de 1810,
Valongo ligado à área onde hoje está a Praça da Harmonia. Porque onde está o Cais do Valongo é o Valonguinho. Claramente expresso ali. E a própria noção de rua é uma noção que vai se modificando com o tempo. A gente tem, a partir aí do advento do Império do Brasil, as ruas com início e fim. Mas na experiência colonial, as ruas elas são caminhos. Caminhos que dão origem a alguma coisa. Então todo o caminho tem aquele nome. Então a Rua do Valongo está sendo muito mal interpretada como a Rua Camerina atual. Na verdade, a Rua do Valongo é toda a rua que dá origem, né, que dá acesso à região do Valongo. Então ela pega lá da Camerina e vai até a atual Pedro Ernesto. Ali no Saco da Gamboa a gente vê algumas estruturas que vão estar destacadas no outro cartograma, que é a estrutura do Lazareto, que é uma estrutura muito importante para a compreensão desse complexo cultural, mas que não está constando no circuito histórico e arqueológico da herança africana, porque está debaixo do Banco Central do Brasil. Então, nenhum tipo de escavação arqueológica, nenhum tipo de pesquisa iria vingar acima, né, dos interesses nacionais de montar ali um banco com seu cofre. Próximo, por favor. E aqui eu tenho a etiqueta do documento, que a gente vai ver, por favor, aqui com detalhe, mas eu ampliei para não ficar difícil de ler. Um documento em que vários representantes, né, indivíduos que são donos de trapiches e contratadores de indivíduos que vão ser escravizados, né, negros que vão ser escravizados, que estão reclamando em relação ao preço que eles estão cobrando para o desembarque de indivíduos no chamado Lazareto. E aí também o entendimento da leitura do documento do que é o Lazareto. Tão ventilado e tão conceituado na historiografia como um espaço assemelhado a um hospital, mas que, na verdade, o Lazareto não passa de um centro de triagem. Um centro de triagem particular, de iniciativa particular, que está muito distante do entendimento de Lazareto colonial, como aquele de São Cristóvão, que está no alto do morro, para os ventos benéficos à saúde. E vou fazer uma leitura rápida, onde esses proprietários, né, consignatários, armadores, eles pedem à Alteza Real, isso em 1810, que mande estabelecer um lazareto em benefício dos habitantes pelo saudável. Então, o lazareto não é em benefício do indivíduo a ser escravizado, não é em benefício do negro, não está querendo nem recuperar, nem trazer saúde, muito menos engordar, como muitos indivíduos têm, né, propagado em suas pesquisas. Então, na verdade, é um espaço que tem como princípio básico a saúde pública do local, do bairro do Valongo. Em 22 de janeiro de 1810, impondo, determinando pelo artigo 9º, 200 réis sobre cada um dos escravos maiores e 100 réis sobre os de menor idade. Por favor. De menor idade, deixa eu achar aqui. Não, volta lá, por favor. Representante. Deixa eu achar aqui que cobrados no cofre da saúde, né? Então é um serviço de saúde pública, e aqui ainda diz assim, a título propriamente criado para se medicarem doentes e não para se recolherem sãos. E os representantes são obrigados pela visita da saúde a desembarcarem as armações inteiras. Então, todos os indivíduos que vinham de África e passavam por quarentena da Ilha de Bom Jesus seriam desembarcados todos nesses armazéns da Gamboa, e não do Valongo, a título de lazareto. Então, os armazéns de desembarque estão entendidos como lazareto. Porque o que acontece nesse lugar? Para pagarem os proprietários do dito armazém 400 réis por... inteiras, armazém, 400 réis por cada um, por entrarem nele, serem lavados e vestidos de novo para saírem para outros armazéns do Valongo. Então, o documento é claro, os indivíduos estão desembarcando no Saco da Gamboa, nos chamados armazéns da Gamboa, lá eles são triados, caminham a pé pela Rua do Cemitério, passam toda a Rua do Valongo, para aí sim serem expostos e vendidos na Rua do Valongo. Isso é uma das provas claras de que o Cais do Valongo, aquele patrimonializado, não é efetivamente o espaço referencial do desembarque desses indivíduos. O documento é disponível na Biblioteca Nacional. Próximo, por favor. E aí a gente vai ter, num mapa de 1820, a região do Valongo, a região do Valonguinho, onde está inscrito o Cais do Valongo,
ali o Trapiche Antônio Leite e a Costa de Nossa Senhora da Saúde, e o Lazareto, que já está constando no mapa de 1820, coadunando com o documento de 1810. Então, na verdade, os indivíduos são desembarcados aqui e são encaminhados pela Rua do Cemitério para a região onde atualmente é a Rua Camerino. Então, esse caminho do Valongo, ele sai da Rua do Cemitério e passa toda a linha de praia, atual Praça da Harmonia, até chegar no Valonguinho. Próximo. Nessa atividade infame de trazer esses indivíduos para o continente americano, indivíduos negros que vão ser escravizados, uma barafunda de nacionalidades e de etnias vão se misturar aí num número aproximado de quase 1 milhão de indivíduos. Isso oficialmente, de acordo com Slavery Voyage, né, o database do Slavery Voyage. Então, o Porto do Rio de Janeiro, atual Porto do Rio de Janeiro, a região portuária do Rio de Janeiro, ela passa a ser um porto negro. Um porto negro, isso de acordo até com os próprios argumentos do relatório de patrimonialização do Cais de Valongo, o maior porto de todas as Américas, porque de cada 4 indivíduos que entraram nas Américas, um passou pelo Porto do Rio de Janeiro. Claro que esses indivíduos vão ser redistribuídos para outras regiões, mas o Porto do Rio de Janeiro ganha uma centralidade ali no século XIX para a recepção desses indivíduos. Por favor. E aqui, um pequeno esquema de como esses indivíduos são armazenados para serem trazidos. São embarcações que as documentações dão conta de até 400 indivíduos armazenados de forma desumana nessas naus, caravelas, saveiros, enfim, embarcações, que vão trazer esses indivíduos que durante o processo de vinda, que dura em torno de 3 meses, 2 meses, no finalzinho do século XIX, por conta dos avanços técnicos, de melhoramento da velocidade da viagem, a gente vai ter esses indivíduos morrendo durante a travessia, e aqueles que morrem em águas profundas são lá jogados. E aqueles que não morrem em águas profundas não podem ser despejados na Baía da Guanabara, porque os corpos desses indivíduos iam boiar e a deriva viriam para a praia. A Baía de Guanabara, hoje a gente olha, ela tem minimamente algumas embarcações. Mas no século XIX, sem a presença de aviões e de carros e de qualquer outro tipo de meio de transporte, era a grande encruzilhada, o grande Carrefour do Rio de Janeiro. Então, era muito fácil você verificar qual a embarcação que jogava o corpo desses indivíduos no mar. Então, por isso, o cemitério de Pretos Novos é uma estrutura portuária. É uma estrutura sanitária de atendimento, né, de recepção desses corpos que não podem ser dejetados diretamente no ar. Por favor. E o Cais do Valongo, né, o local onde é tido como Cais do Valongo, que é o grande estopim, o fator propiciador de nós podermos hoje mergulhar nessa história e começar a pensar sobre ela, em 1911, que aqui essa foto é de 1910, em 1911, com a retificação do porto, com a finalização da retificação do porto, ali tem a Doca Pedro II, e mais à frente vai ser retificado o porto, como a gente vê hoje lá com os armazéns, lá no Boulevard Olímpico. Aqui ainda tem o obelisco marcando o Cais da Imperatriz, porque de fato o Cais do Valongo é o Cais da Imperatriz, porque o Cais de Intendente de Polícia foi reformado para receber a Imperatriz Teresa Cristina, que contrairia núpcias com Dom Pedro II. Então, automaticamente, a gente entende que não estou dizendo que nenhum negro, para ser escravizado, desceu por aqui. No entanto, é impreciso dizer que a maioria deles, ou 1 milhão deles, por aqui desceu. Próximo. De 1911 até 2011, que foi quando, não o Porto Maravilha, mas a SEG, a Light, enfim, a Oi, a TIM, a Vivo, a Morto, enfim, todas essas agências de comunicação e de televisão e de telefone e tudo mais, eles vão começar a instalar suas tubulações para fazer a duplicação da Rua Barão do Tefé. Nesse processo de duplicação, automaticamente são encontradas estruturas que lembram um antigo cais. Tânia de Andrade Lima, arqueóloga, também Carlos Eugênio Líbano Soares, automaticamente notificam o IFAM,
que, escusa aqui, mesmo mediante a minha colega que lá trabalha, escusa dizer todo o valor que o IPHAN dá, né, dedica para o patrimônio histórico da cidade. Quase nenhum ou nulo. E, a partir daí, os movimentos sociais ligados aos negros, né, o movimento negro unificado e os outros movimentos culturais da zona portuária vão começar a reivindicar que esse passado fique à mostra, que a ferida fique aberta, que não seja coberto. Porque como o IPN, né, o Instituto Pretos Novos, teve lá no seu início, em 2005, uma tentativa de fechamento das sondas arqueológicas, o Cais do Valongo também tinha uma indicação de salvaguarda documental e automaticamente transformar em via. Quem faz isso ficar aberto é o movimento negro, e não, efetivamente, as políticas patrimoniais do IPHAN. Próximo, por favor. Então, a partir daí, a gente vai pensar, eu vou ser rápido, porque eu tenho pouco tempo, o chamado Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana, que ele vai começar a ser pensado a partir de 2011. Ele é um decreto de 2011, que ele tem como antecedente, lá em 1774, 79, a gente vai ver quando eu falar do cemitério mais adiante, a transferência dos desembarques de africanos novos para a região do Valongo, no final do 19, no final do 18, não escusa dizer que no Brasil nenhuma lei que é assinada automaticamente é cumprida. Então, lá do finalzinho do 18, só no início do 19 que ele vai ser efetivamente cumprido. 1811, a gente verifica a construção do Cais de Pedra, aquele que se vê lá no Cais do Valongo, que é o Cais do Intendente de Polícia. 1831, a Lei Regente Feijó, ou a Lei para Inglês Ver, é promulgada, e a partir daí, não digo que o desembarque de africanos novos não exista mais ali, mas, em sua maioria, esse tráfico vai ser redesenhado para regiões longínquas, como Cabo Frio, Mangaratiba, o que vai dar origem a esses quilombos que a gente tem notícia hoje. E a lei não é efetivamente para inglês ver. É uma lei que nós, brasileiros, não lemos na língua portuguesa. Porque a lei é clara, ela diz que todo indivíduo africano que pisasse o solo nacional na condição de escravizado, quando pisasse o Brasil, automaticamente seria livre. Então, os contratadores de escravos, que não escusa também dizer que não eram nada bobos, tiraram dos olhos do intendente de polícia o desembarque desses indivíduos. Desembarcando em regiões distantes, como a gente tem a própria história da família Breves, muito bem estudada por Tiago Souza e os orientandos da EB, automaticamente, até 1850, esses indivíduos estavam vindo para cá. E depois de 1850, de uma forma ilegal. Em 1843, há um remodelamento do cais para instalar o cais da Imperatriz, pelo Grand Jean de Mondigny. E em 1911, o final aterramento com a retificação do porto. Então, de 1911 até 2011, efetivamente 100 anos, esse passado está debaixo da terra, silenciado e soterrado. O Circuito Histórico e Arqueológico de Celebração da Herança Africana, ele é um decreto municipal de novembro de 2011, coadunando com essas efemérides ligadas à cultura negra, ou em maio, ou em novembro. Um grupo de trabalho curatorial é convocado para começar a pensar esse circuito histórico e arqueológico. Obviamente que esse grupo de trabalho não está preocupado com a herança africana. Está preocupado com os 3% da CEPAC, preocupado com o investimento que deverá ser investido nessa área, automaticamente o entendimento do que é ser cultura, o que é ser instituição da zona portuária ou não. Então, é muito mais uma espécie de condomínio cultural do que efetivamente um grupo de trabalho. Isso vai se repetir no MEL. Próximo. E aqui a gente tem, pelo site da CEDURP, que é a Companhia de Desenvolvimento lá do Porto, o chamado Circuito de Herança Africana. E aí a gente vai ter os pontos de memória desse circuito. Primeiro, o Cais do Valongo, da Imperatriz, que a gente já viu que não é do Valongo. A Pedra do Sal. A gente vai ter o Jardim Suspenso do Valongo, que até hoje eu não entendo, mesmo com todas as justificativas, qual é a relação com a cultura negra. Né? Um jardim suspenso lá da Reforma Pereira Passos, que está ligado ao mictório público para os indivíduos que estão relacionados ali às atividades portuárias, um jardim de embelezamento e de soterramento da memória negra na região. O Largo do Depósito, que tem o nome de depósito porque é um depósito de vassouras,
que efetivamente era um local de reunião de negros, sim, mas, no entanto, isso não está expresso no local, no ponto de memória. O cemitério dos Pretos Novos, que é a narrativa da dor e do horror, inalienável, indiscutível, mas, no entanto, isso não é herança africana. Isso é herança branca perante os povos africanos que foram sequestrados, para aqui trazidos, escravizados e mortos. Então, se é herança, eu não acredito que seja africana. E o Centro Cultural José Bonifácio, que também, estudando minimamente a biografia do José Bonifácio, esse nome fica completamente diacrônico, completamente sem nenhum tipo de ligação com a cultura africana, só porque ele teve um decreto transformando em centro municipal de referência da cultura afro-brasileira, automaticamente ele entra no circuito, mas ele é a primeira escola pública do Brasil. E pública para que público? Esse é o circuito histórico arqueológico da celebração da herança africana. E aí a pergunta que vai finalizar o meu slide. Que herança africana é essa? E aqui tem a justificativa do site da CEDURP, eu não vou ler, porque está lá disponível para vocês lerem, a portomaravilha.com.br/circuito. Próximo, o IPN, o Instituto Pretos Novos, era e ainda é o responsável pelo guiamento desses circuitos, e eu, enquanto pesquisador, e também enquanto indivíduo que fazia esse circuito com professores, alunos de universidades do Brasil, de fora do Brasil, de outros estados, comecei a pensar em relação a esse circuito. E a partir do pensamento desse circuito dentro da conformação da cidade, a gente vê que essa política, né, de valorização da zona portuária e automaticamente da construção de uma narrativa de dor e de horror para poder agregar um valor negroide à região e por isso vender mais, como turismo cultural embasado na dor e do sofrimento de um povo que vem para cá para ser escravizado. E aí, automaticamente, esses indivíduos ligados ao governo e também nós ligados à academia, que nos calamos, passamos a ser feitores e aproveitadores do sofrimento alheio, uma vez que a gente continua corroborando e endossando esse tipo de narrativa. A gente vai ter a criação das APACs, com um chamado Corredor Cultural em 79, que vai ser efetivamente implementado em 83, 84, e vai se arrastando com a falta de investimento público até 87. Onde efetivamente uma parte do projeto vai ser efetivado. Uma pequena parte. Com certeza aquela parte ligada ali ao centro do Rio, que precisava ser mostrada para o turismo, enfim, ser mostrado para os indivíduos que vêm de outros países para poder ver uma bonita Rio de Janeiro. Esse projeto, mais tarde, vai ser endossado, né, vai ser engrossado por um grupo de indivíduos, sobretudo arquitetos e urbanistas, que vão estar muito preocupados com a descaracterização da heterogeneidade da paisagem urbana. Até porque na zona portuária tinha, na década de 70, um projeto de se instalar um bairro industrial japonês. Próximo, por favor. Que é onde vai ser criado o projeto Sagas, que, entre outras áreas, o bairro Saúde, Gamboa e Santo Cristo serão tidos como áreas de interesse de proteção ambiental, e mais tarde vai ser reformado o entendimento, a partir do plano diretor decenal da cidade, como área de proteção ambiental, área de proteção do ambiente cultural, e a partir do bairro Sagas, né, da criação do projeto Sagas, aqueles bairros, né, sobretudo Saúde, Gamboa e Santo Cristo, terão a sua área patrimonializada, a sua área defendida ali de qualquer tipo de investimento do capital estrangeiro, que vai ser escamoteado depois pelo projeto Maravilha. Está acabando o meu tempo. Então pula, por favor. E aí a gente vai ter aí uma sucessão de datas e de acontecimentos que vão desembocar no projeto Porto Maravilha, que é o projeto que vai fundamentar e implementar o circuito histórico e arqueológico de celebração da herança africana. Em 90, o projeto Rota de Escravos começa a perceber que o Brasil, maior país escravista, maior população africana ou de afrodescendentes fora da África, não tem nenhum ponto nessa rota. Então, eles passam a vir e inserem nessa rota dos escravos o cemitério dos Pretos Novos. Mais tarde, o próprio Cais do Valonga é inserido e outras localidades. Em 96, é descoberto pelo casal Guimarães, que até hoje levam seus próprios esforços
mostrando aí a negação do poder público com a memória, né, com o dever de memória em relação aos afrodescendentes, é descoberto o sítio arqueológico do cemitério de Pretos Novos, que lá em 2005 vai se transformar no IPN. Em 2001, o Plano Porto do Rio vai propor, no governo César Maia, uma revitalização do porto, é onde a gente vai ver primeiro o conceito de revitalização. Esse plano vai ser avatarizado pelo Guggenheim, e automaticamente, com a rejeição popular, ele vai cair em descensão e não vai ser implementado. Em 2001, começam a ser pensado no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, que começa a surgir a preocupação de o que fazer com esses achados arqueológicos, o chamado Seminário Cotas da Escravidão. E também a exposição Africanos Novos na Gamboa, um portal arqueológico, que vão gerar uma série de estudos e reflexões a respeito daquilo que está sendo encontrado naquela área. Em 2009 é criada a CEDURP, que é a Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto do Rio de Janeiro, e em 2011, para poder colocar cerejinha no bolo, né, para conferir ali uma ideia de Porto Negro e também solapar toda uma ideia também do Porto Branco, porque esse porto ele é negro, mas ele também é pardo, ele também é branco, ele é europeu pobre. Então, todas essas experiências que estão convivendo junto com a experiência negra automaticamente são esquecidas para que, a partir da descoberta do sítio arqueológico do Cais de Valongo, aquilo se transforme no Porto Negro. Próximo. Dentro dessa estrutura, eu vou falar muito rapidamente, não vou ler o slide, vou pedir só para ir passando. Lá em 1996 é descoberto o cemitério de Pretos Novos. O sítio arqueológico do cemitério de Pretos Novos. Com essa descoberta, começa a se pensar, a se investigar, aí sobretudo o professor Júlio César Medeiros, que faz sua tese de doutorado a respeito do cemitério de Pretos Novos, como que é feita o enterramento desses indivíduos. Se percebe que o enterramento desses indivíduos, ele é feito por uma matriz, ele é feito por uma igreja, a matriz de Santa Rita, e automaticamente é cobrado pelo enterramento de cada um desses indivíduos. Além de ser vil a própria forma como esses enterramentos acontecem, também é vil se entender que tem toda uma estrutura da igreja, uma estrutura do poder público da época para poder receber esses indivíduos. Por favor. O cemitério de Pretos Novos ele tem seu primeiro funcionamento no Largo da Santa Rita, e depois ele automaticamente, com o avolumamento do desembarque de indivíduos, ele é transferido para a rua Pedro Ernesto atual, né, que era a rua do cemitério. Por favor. E aí, um breve histórico, começa lá a partir do século XVIII, o cemitério. Em 96 é achado pelo casal Guimarães o cemitério de Pretos Novos. Cabe dizer aqui, bom, trabalhei com a Mercedes e com o Petrúcio um bom tempo, e aí eu estou reproduzindo a fala deles. 2 anos o sítio arqueológico foi notificado ao IPHAN, e em 2 anos nada foi feito. As ossadas caíam das sapatas da obra deles, e ela, Mercedes, suas filhas, sem nenhum tipo de conhecimento arqueológico, foi quem salvaguardou esses ossos. Ossos que deveriam estar na guarda da instituição, mas que o IAB levou lá para Nova Iguaçu, dando origem aos primeiros estudos a respeito desses africanos novos na Gamboa. Tempos depois, em função do esforço dela e de outros pesquisadores, aí eu vou destacar Carlos Eugênio e também outros, o Loverjoy, o Thornton, vários pesquisadores internacionais que ali estiveram, na intenção de manter aquele espaço aberto e manter aquela memória viva, exercendo o chamado dever de memória. Em 2005 é criado o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, e em 2011 o Museu Memorial surge com a proposta de explorar o território cultural. Então, a partir daí, em 2011, o Instituto Pretos Novos começa a desenvolver uma série de oficinas de história que tem como temática principal o entendimento tanto dessa herança africana quanto de como esse passado é desdobrado no presente. Por favor. Então, aí, a Igreja de Santa Rita é o primeiro espaço onde o cemitério funciona. Por favor, com avolumamento, né, com o aumento do volume de indivíduos a serem desembarcados, aquele espaço ali perto da Santa Rita era um espaço de várzea, muito molhado, era impossível fazer inumação de corpos ali, ficava muito insalubre, então eles foram
deslocados para uma área de arrebalde, que é onde fica hoje a Rua Pedro Ernesto, onde fica a região do Valongo. Aqui a gente vê que os pretos novos que são enterrados nesse cemitério são principalmente das nações centro-sul-africanas, entendidas hoje como grupo linguístico Bantu, por favor. Aqui tem um gráfico que foi retirado do livro do professor Júlio César Medeiros sobre a quantidade, né, de indivíduos e a origem desses pretos novos, de acordo com os livros de óbitos da matriz de Santa Rita. Então, cada um desses negros novos são registrados em livros de óbito para que seja cobrado uma tarifa, um preço em relação a cada um desses sepultamentos. Embora eles ficassem insepultos, a gente vê isso na narrativa dos viajantes. Próximo. Aqui a relação da demografia do cemitério em relação a homens, mulheres, rapazes, moças e crianças. A gente vê que 86% dos indivíduos são homens, uma pequena fração de mulheres, crianças também são presentes, mas numa fração menor, mas basicamente homens, né? Mostrando que eles estão vindo para o mercado de escravos mesmo. Próximo, estou finalizando. E aqui tem algumas fotos do que foi achado tanto na primeira escavação quanto na segunda e na terceira etapa. Aqui na primeira etapa, os dentes que estão mostrando, através do estrôncio, de onde esses indivíduos vêm. É uma técnica arqueológica que eu não consigo entender, que mostra de onde os indivíduos vêm, através da quantidade de estrôncio que eles têm nos dentes, e isso vai variando de acordo com cada localidade do globo. Próximo. Aqui uma mandíbula encontrada, mostrando ali como os dentes são extremamente preservados, né, mostrando que eles são polidos com o uso de plantas para higiene dentária. Próximo. Por favor. Marcas tribais, sobretudo dos benguelas, né, que vai dar origem àquela corruptela do banguela, né, que são os dentes serrilhados, né, dos guerreiros. Próximo. E aqui a grande frase, né, que é o slogan do IPN: faltou respeito na vida, faltou respeito na morte. Porque além deles terem sido sequestrados, trazidos à força para o cativeiro, serem vendidos como mercadorias, ainda depois de mortos, seus corpos foram queimados, foram calcinados, foram trucidados em pequenos pedaços. Próximo. A gente vai ter também, além dessa narrativa de dor e de horror, uma série de elementos mágicos simbólicos que são encontrados junto a essas ossadas, que dão origem a estudos que vão determinar a cultura desses indivíduos. Próximo. Eu não trouxe muitas fotografias em relação a isso, porque tem a novidade de pesquisa do professor Reinaldo Tavares, que é arqueólogo do IPN, e aqui, essa última etapa de escavação do ano passado, a gente vai ter os 3 níveis de escavação. O primeiro nível lá, o mais superficial, onde acabei, um minutinho, onde a gente vai ter o final do tráfico, né, 1820, 1830, onde o número de indivíduos era tão grande que não cabia, tinha que quebrar e socar para caber. Uma etapa intermediária, onde os corpos estão semi-articulados, que é aquela segunda etapa, e esse maior pedaço, onde não se sabia o que encontrar, o início do cemitério, lá no início do século XIX, onde se encontrou, próximo, por favor, os primeiros esqueletos articulados. Eu ia falar dos enterramentos da cultura material, não tenho tempo. E aqui, o rosto, né, que não se sabia o que encontrar, porque você está escavando, o rosto da Josefina Baquita, como foi batizada, o esqueleto que foi encontrado articulado no IPN, o esqueleto de uma mulher. Próximo, por favor. E aqui o trabalho dos arqueólogos, e aqui o desvelar desse esqueleto. Próximo. Aqui uma caixa torácica, ali é minha mão, uma caixa torácica que, você vê que pelo tamanho da minha mão, é de uma criança, efetivamente de uma criança, mostrando a presença de crianças enterradas nesse local. Próximo. E aí, a pergunta que fica: qual é a herança africana que o circuito está construindo no hoje? Qual é o uso do passado desses negros que está sendo construído no hoje? Qual é a atuação do Porto Maravilha? Qual é a atuação do IFAM, do IBRAM? Eu estou falando de todas as instituições. E aí eu estou falando do IFAM especificamente e do IBRAM especificamente. IBRAM em função da criação do MEL. E o IFAM porque a gente vai fazer 1 ano que o cais do Valongo foi patrimonializado. 1 ano que venceu a eleição.
Um ano que aquilo ali é bem cultural da humanidade. Não tem uma placa de sinalização. Você chega lá, tem moradores de rua defecando no espaço. Você vai ter latinha de cerveja da noitada anterior lá na doca que está sendo administrada pela Ação e Cidadania e que aluga para grandes festas e grandes noitadas. Então, esse bem cultural que expressa a dor e o horror de todo um povo que está formando a nação brasileira, nem está sendo cuidado, nem está sendo visto. E aí fica aqui na crítica não só às instituições governamentais, que têm o poder e o dever de memória, mas a nós, pesquisadores e cidadãos comuns, indivíduos ligados aos movimentos negros, que temos a vontade de memória. Se eles têm o dever de memória, a gente tem que ter a vontade de memória. E aí, quais são os novos rumos que se tomam? Além de cocô de morador de rua, né, obras mal feitas, todas as intempéries possíveis, prefeito evangélico, tudo isso que vai destruindo as camadas de memória do negro na região portuária do Rio de Janeiro, a gente tem, quando se estava encaminhado o chamado Memorial do Valongo, onde todo esse conhecimento ia ser articulado, um golpe, efetivamente um golpe da cultura municipal, com a criação do projeto do Museu da Escravidão e Liberdade. Com a infame sigla MEL, porque eu me pergunto se foi doce para quem, com uma logo ainda amarelada, surge o projeto da atual Secretaria de Cultura da criação de um museu que pretende entender a presença e a participação negra na sociedade e na zona portuária com o binômio escravidão e liberdade. E isso é herança africana? Onde fica a religião? Os terreiros de candomblé que funcionam lá até hoje. Não estão mortos, funcionam até hoje. Onde que fica a capoeira da região? Onde que fica os saberes, os fazeres? Onde que fica a reelaboração e a reinvenção cultural que é feita naquela região? Não sei se vocês percebem, mas o circuito não contempla. Herança africana, lembrar ou esquecer. Estamos no momento de lembrar ou de esquecer. No governo Cesar Maia foi incipiente. No Eduardo Paes era a cerejinha do bolo. Tudo era negro lá. Todo dia tinha alguma coisa no jornal falando em relação ao negro. Todo dia aquele porto era negro. E hoje, no governo Crivella, mesmo colocando lá uma Secretaria de Cultura identificada como negra, identificada aos setores ligados às comunidades tradicionais afrodescendentes, nenhuma ação efetiva acontece. É para lembrar ou é para esquecer? Então, por favor, desculpa se eu me demorei. Aproveitou bem o tempinho que sobrou da Antonieta. Bom, gente, vamos nos aproximar. A gente vai abrir para as discussões. Acho que a gente tem mais uns 30 minutos, é isso mesmo, para as discussões. Eu só queria dizer uma coisa. O Centro Cultural José Bonifácio há de se lembrar também um detalhe importante. Na década de 80, o movimento negro conseguiu, com Abdias Nascimento, participar do governo Leonel Brizola. E dentro do governo Leonel Brizola, havia uma Secretaria da Cultura Negra. Todo o material ali acondicionado, toda a parte de livros, tudo isso, todo o levantamento, recolhimento de material, ao final da secretaria, ele foi levado para o Instituto, para o Centro Cultural José Bonifácio. Por isso que ele entra também na escola. Mas aí, o que acontece? Não, a biblioteca de lá é fantástica. Eu tive uma oportunidade única de ainda conseguir pesquisar naquela biblioteca. Você tem várias obras ali, inclusive, durante muito tempo, a vizinhança local quebrou várias estátuas que tem lá, que são de Exus, por conta dos objetos, né, do órgão genital, que não, e foram... E aí, ao longo do tempo, nós tivemos a Carmen Luz, que foi a diretora do Centro Cultural. Então, essa entrada foi por essa questão do movimento negro já na década de 80. Eu acho que tinha tudo para ser interessante, para mostrar a vivacidade, a potência desse movimento negro, mas que, infelizmente, foi se perdendo. A própria biblioteca, a Carmen Luz, na época que dirigia,
na década de 2010, 2011, se eu não me engano, ela tinha um medo muito grande de abrir a biblioteca para o público, e o pouco que tinha conseguido manter, colocar, e a falta de investimento, evidentemente, contribuía. Lá tem obras, tem quadros, tem estátuas, tem esculturas, quer dizer, tinha, e hoje em dia a gente está vendo isso. Então, assim, essa invisibilidade é muito importante. Eu acho que a tua fala, eu acho que também é importante a questão do valor icônico do Valongo, porque isso é muito importante, porque essa invisibilidade da cidade negra, ela é muito presente no Rio de Janeiro e em outras capitais, né? E a gente tem sempre essa luta do movimento negro de trazer. É fato, muitas das vezes não é de fato a herança africana, mas se constrói iconicamente, como é o caso que a gente tem aqui do próprio Monumento Zumbi dos Palmares, que Darcy Ribeiro achou de importância trazer aquela cabeça de um rei africano, quando, na verdade, zumbi a gente não tem rosto. Né? Mas é uma questão de você trazer à tona. Não é o real, não é a herança africana nata, mas é fazer vingar ali uma memória de uma invisibilidade. Isso foi muito importante, porque às vezes nós encontramos vários pesquisadores se digladiando, querendo tirar esse valor. E é essa importância que você fala do valor icônico. Eu só queria trazer essa questão do Centro Cultural, porque isso passa também muito ao largo, né? 6 milhões a reforma, 6 milhões de reais a reforma, e só tem parede. Tem uma bibliotequinha que parece biblioteca de colégio. Algumas oficinas que são feitas de uma forma muito mambembe. E hoje é a sede provisória do MEL, que está na outra barafunda patrimonial que ninguém sabe onde vai parar. Então, assim, é desperdício de dinheiro público. Poderia ter sido, mas não é. Foi muito longe de ser. Bom, gente, agora com a palavra, todos vocês aí, quem vai se inscrever, pode vir falar aqui. É porque a gente está gravando e é importante. Boa tarde. A Maristela. É o seguinte, então, na verdade, nem precisa perguntar se há uma política de preservação do acervo e acesso, né? Não existe isso. Em relação ao Instituto dos Pretos Novos. Há um trabalho consolidado. O Instituto dos Pretos Novos tem um trabalho consolidado de 11 anos, 12 anos, melhor dizendo, de trabalhos voltados para a conscientização e também para o divulgamento de conhecimentos relacionados a isso. Tem um grupo de pesquisa que eu faço parte, tem uma série de oficinas que deixaram de acontecer porque o poder público não investe. Prefere criar um museu novo, o MEL, do que subvencionar um museu que já existe. Acho que é de conhecimento de todo mundo que o cemitério de Preto Novo está 4 anos para fechar a porta. Lutando, fazendo cursos para poder conseguir recursos, cursos para poder conseguir uma forma de comprar material de limpeza, coisas básicas, um café para o atendente. E só funciona hoje pela força e pela garra do casal Guimarães. Porque não tem nenhum tipo de ajuda governamental. A CEDURP, quando a CEDURP estava interessada na construção de uma narrativa patrimonial que agregasse valor àquela região, através da herança cultural africana, ela automaticamente estava subvencionando o Instituto Pretos Novos de alguma forma. Mas, mediante a essa crise, automaticamente nada é destinado aos Pretos Novos. Vocês podem entrar nas mídias sociais ou visitar lá na Rua Pedro Ernesto, na Gamboa, e verificar a situação de penúria que o espaço se encontra. Mas está aberto, sim, e funcionando na campanha IPN Resiste. Então, se o público quiser pesquisar, a acessibilidade virtual, presencial, virtual, não, né? Publicação de banco de dados, acesso, não. O acesso virtual demanda investimento. E não tem investimento para comprar material de limpeza, papel higiênico. Imagine papel para produzir qualquer tipo de documento.
Então, está aberto a visitação, geralmente de 13 às 19 horas, de segunda a domingo, às vezes, porque a hora que bater lá, com certeza tem alguém que atende, e não tem nenhum tipo de investimento. E outra pergunta, qual seria, então, o circuito de herança africana? Você chegou a mapear o circuito real, né? Porque há o oficial, mas parte está submerso, enfim, não foi trazido à tona. Então, qual seria? Você já mapeou assim, ponto a ponto? O circuito real eu mapeei sim, ainda não foi divulgado, mas inclusive com Lazareto, que é uma dessas estruturas que não está referenciada, mesmo que não se tenha o sítio arqueológico, mas nós já temos um outro circuito que ele é muito mais próximo do que a gente chama de herança africana, que é o projeto Passados Presentes, que foi falado ali pela minha colega, que é relacionado ao jongo, mas a Hebe, a Marta e a Keila Grimber, eles construíram um aplicativo que, através de QR Code, você pode fazer... O circuito oficial tem 6 pontos de memória e esse circuito tem 18. 3 vezes mais. Mas tem a Pequena África também. Ah, sim. E uma última pergunta. O seu trabalho, essa dissertação foi publicada? Pode ser acessada? Não. Não é uma dissertação, esse é um trabalho, como eu disse lá no início, que nasce do chão da militância. Ah, nasce do sim. chão de quem fez oficinas, aulas em pós-graduação, formação de público, formação de professores e caminhadas, né, chamadas expedições ao território. Então, na verdade, isso é uma reflexão que ainda vai ser encaminhada para a Cátedra de Governança do Esporte da Unesco, lá na Universidade Pública. Ah, então se eu quiser ler na íntegra, esperar um pouquinho. Ah, então tá bom, obrigada, adorei. Olha, mas eu acho também importante que tem o trabalho do Carlos Eugênio, do Honorato, que são do Júlio César Medeiros, que são obras que você já... Reinaldo Tavares, que você já pode encontrar nas universidades, você pode acessar as bibliotecas das universidades, pegar, tem a Simone Vassalo, que são teses, dissertações. O Carlos Eugênio tem todo um memorial que ele fez, anexando documentos, está disponível na internet, você pode jogar, você acessa esse material para você ter contato. O que acontece, muitas das vezes, é que existem alguns historiadores, alguns pesquisadores, que, justamente por ter esse discernimento do que o cais do Valongo, que foi patrimonializado, não era onde efetivamente se ia fazer o desembarque, existe uma corrente que desmerece, que não ignora, mas não traz, não reconhece aquele espaço como um espaço de memória africana. Ele no sentido... Não legitima o erro, né? E aí você vai encontrar alguns. Mas eu acho importante você ter acesso a essa documentação, a esses autores que estão da internet e entender que aquele espaço para a memória africana, para a memória da cultura afro-brasileira, ela é um símbolo, ela é um ícone, ela pode não ser de fato, mas ela representa. E é isso que é importante, né, numa dificuldade que essa cidade tem de se ver negra, né? E a gente tem isso. O Rio de Janeiro tem essa dificuldade de se ver negra. Então, esse símbolo ele é importante nessa questão, né? Mais alguém, por favor? Companheira, vamos aí ao rebate? Vamos lá. Então, já ia pedir aqui para explicar um pouco da estrutura do IPHAN, né? Que é até onde eu posso falar. Bom, o IPHAN ele é separado pelas formas de patrimonialização, que é o material, o imaterial, o arqueológico, que são os que se mais trabalha. Há outros tipos de registro, como o registro etnográfico, mas esses são, né, o que a gente mais trabalha. Nós aqui estamos representando a assessoria de patrimônio imaterial, que trata dos registros das expressões, das formas de expressões, celebrações, ofícios, e trabalhamos com pessoas, como eu disse na minha apresentação.
O que o Blonso está se referindo é o patrimônio material e arqueológico. E eu tenho visto em algumas discussões que eu acompanho, e até uma bandeira levantada pelo IPHAN, institucionalmente, que a gente trabalha com patrimônio cultural, que a gente não trabalha... Vamos entender que a gente trabalha com patrimônio cultural. Tem a separação das formas e tal, mas é patrimônio cultural. Bom, na teoria, né? Porque vamos ver o recurso do imaterial que a gente recebe e o recurso que o material e arqueológico recebe, né? Quanto custa uma obra de conservação de um prédio histórico? Não é mesmo? Isso não quer dizer que se o imaterial recebesse o mesmo valor, se a gente não também teria formas de utilizar, porque a gente tem, né? As nossas ações, se a gente quiser fazer tudo o que a gente planeja, a gente solicita, em média, 500 a 800 mil, mais ou menos, pensando no básico para os 5 bens registrados no Rio de Janeiro. A gente trabalha com 180 mil para dividir para 5 bens registrados. O lançamento do CD do Jongo foi viabilizado por uma emenda parlamentar do João Willis, não foi um dinheiro do IPHAN. Uma emenda de um deputado da oposição, que a gente planeja as coisas, executa e o valor sai 6 meses depois. E isso com pessoas trabalhando, executando, tudo já foi feito, sabe-se lá como se vira. Então, todas as críticas do Blonso são completamente justas, reais, mas eu não posso responder. A gente... Não, sim, mas como figura aqui, eu tenho que falar que eu não posso responder. A gente se vira para responder, sim, as críticas dos nossos detentores, que esperam reuniões trimestrais, que não acontecem. Esse conselho de mestres de capoeira era para ser renovado em 2016, né? Era para ser renovado em 2016. Até hoje não foi renovado, porque são 60 mestres no total, 30 conselheiros, 30 titulares. E não há recurso para trazer todo mundo, nem metade, enfim, Então, assim, vamos trabalhar sim com uma ideia, um conceito de que há materialidade na imaterialidade, e vice-versa, mas na prática as coisas funcionam diferentes. E, enfim, a gente tem a atuação na região portuária, o setor imaterial, porque a gente tem parceiros ali. Então, a gente já fez, acho que 3 seminários na casa de Tia Ciata, com a Grace, todos relacionados ao ofício das baianas de Acarajé. A gente já fez ações no Centro Cultural José Bonifácio, mas por ser um local que acolheu e, se me lembro bem, também foi relacionado ao ofício das baianas de Acarajé. Enfim, a gente já doou livros para a biblioteca do José Bonifácio, falando nisso. Também teve doação de livros para o Centro Cultural Pequena África. Enfim, a gente atua com os detentores. Enfim, esse é o trabalho. A gente atua com as pessoas. Se elas estiverem na zona portuária, a gente vai estar lá. Enfim, se elas estiverem, como o Museu do Som, enfim, onde estiver, a gente atua. É isso. Obrigada. Mais alguém? Bom, eu acho que a gente tem aqui uma questão muito séria no país, não é só do Rio de Janeiro, que é efetivamente uma implementação de política pública para a memória da cultura afro-brasileira, que se perde, que se vai quando cada um de seus integrantes vão embora, morrem, que é a questão do patrimônio material. Quando a gente não tem, de fato, um mapeamento seriamente feito, implementado, essa política pública ela passa não só pela área de museus, mas também pela área de arquivos. Nós aqui do Arquivo Nacional já temos alguns anos que temos insistido também com o governo federal em fazer
um mapeamento e disponibilizar esse mapeamento para a sociedade a respeito de bens culturais, de acervos, não só arquivísticos, aí já com uma visão interdisciplinar, mas também catalogando, identificando bens imateriais, num trabalho em conjunto. E chamando sempre esses atores, esses interlocutores, que são os ativistas do movimento negro, que são os integrantes dos grupos, mas também sofremos muitas dificuldades. Para vocês terem uma ideia, a gente praticamente, desde 2009, vem tentando colocar essa proposta em efetivação junto com a CEPIR, que também é uma secretaria que já teve status de ministério, mas que também tinha poucos recursos, ou quase nenhum, e com tantas demandas, né, e demandas reprimidas, como as questões quilombolas, e a CEPIR não é só, com certeza, sobre a cultura negra, mas também atinge a outros povos, como os indígenas, como os ciganos, enfim, a outras chamadas minorias, e essa mesa, ela realmente foi pensada nessa Semana Nacional de Arquivos, né, justamente para a gente pensar, enquanto cidadão, o seu chamado foi realmente muito importante, enquanto nós, sociedade, temos muito ainda que fazer, cobrar dentro das suas instituições, na medida do possível, é claro, mas principalmente sensibilizar a sociedade, você que está nos assistindo pelo Facebook, sobre a importância de você ter políticas públicas, sejam elas federal, estadual ou municipal, voltado para a cultura afro-brasileira. Nós temos hoje um personagem, não é um personagem, mas um homem excepcional, que chama-se Rubem Confetti, e ele sempre está presente nesses nossos eventos, né? Nós que estamos acostumados a participar dessas reuniões, e Rubem Confetti é um senhor guerreiro, que tem a memória, que tem a história, que tem a vivência dessa pequena África, que conviveu, e que a gente está perdendo, porque Rubem Confetti está ficando cada dia mais idoso, com mais dificuldade de locomoção. Então, quando a gente clama nessa mesa por uma implementação efetiva nas diferentes instâncias de uma política pública voltada para a memória, a herança, esse legado da cultura afro-brasileira, no sentido de que isso faz parte de nós, enquanto cidadãos, e todos, não é, mas é só para os negros, não, é para o cidadão brasileiro, para nós nos compreendermos mais enquanto povo diverso, plural, mas principalmente para a gente reforçar a necessidade, cobrar mais do governo, dos governos, né, essa política. Não é possível que com pouco que a gente tem, a gente consiga se dividir mais para nada conseguir obter efetivamente, né? Se ninguém tiver mais alguma pergunta, a gente pode encerrar? CEPIR é a Secretaria de Políticas Públicas pela Igualdade Racial, foi criada no governo e inicialmente ela é uma secretaria, mas ela tinha um status de ministério. E recentemente ela é só como uma secretaria mesmo, infelizmente. Inclusive, tivemos Abdias, foi uma luta também de Abdias Nascimento, que quando ela foi implementada, em 2004, portanto, um ano depois da implementação da Lei 10.639, que contribuindo, e aí é o braço da educação, que veio com a obrigatoriedade do estudo de história africana, cultura afro-brasileira, nos currículos da educação básica, que em 2008 ela foi complementada com a 11.645, que acrescentou os conteúdos de cultura indígena. E o trabalho que o IPN faz é muito isso, é trazer à escola essa formação de plateia para justamente compreender o que é esse legado, de que maneira esse professor pode trabalhar e deve trabalhar dentro de sala de aula,
A Associação dos Moradores ali da Zona Portuária também é muito ativa, muito participativa nas oficinas, no apoio ao IPN, porque entende a importância desse espaço cultural. E o que a mesa hoje clama, e eu acho que é a sociedade como um todo, é a efetiva implementação de políticas públicas por conta deste legado, desta memória. A gente não pode mais se dar ao luxo de perder trabalhos, pesquisas e o que é mais o nosso patrimônio se esvaindo por conta da falta desses recursos, né? E agora acabamos? Tem mais uma fala? Vem, companheira. Temos mais uma. Meu nome é Patrícia, eu sou da equipe de produção cultural aqui do arquivo, aí queria convidar vocês, a gente vai ter agora um concerto de pandeiros, né? A gente vai ter uma banda de rock e a Batalha da Liga, né? Que é hip hop, rap, então estão todos convidados lá no auditório principal. Então, vocês podem acessar, né, no site do arquivo a programação da semana inteira. Vamos ter peças de teatro também nos outros dias. E fica aí o convite, tá? Quem quiser certificado, é só mandar para o certificados@an.gov.br, certificados@an.gov.br, e tem que estar com o nome na lista de presença, tá? Que aí a gente emite o certificado. Bom, gente, pode falar. Eu não posso deixar de também fazer a propaganda da minha oficina, mas pode falar, companheiro. Pois não. É só uma pergunta. Essa parte toda de pesquisa arqueológica que foi feita principalmente por causa das Olimpíadas, né? Porque o que me surpreendeu é que o cemitério foi encontrado antes, né? E durante esse período todo feito pela prefeitura para as Olimpíadas, obviamente tinha um prazo para entregar aquela obra, né? Houve cuidado na pesquisa, essas pesquisas continuam arqueológicas no local, ou acabou, já fizeram a obra que tinha que fazer, porque a gente sabe como é que está o Rio de Janeiro, né? Então parou tudo, não se pesquisa mais nada, não continuam as escavações, ou o interesse por novas escavações, ou novos sítios. As escavações deram origem aí a mais de 2 milhões de artefatos arqueológicos. Estão empilhados, ainda nem foram triados, nem foram... estão apenas armazenados lá nos galpões da Gamboa. Ainda existe obra escarafunchando a cidade do Rio de Janeiro, né? Tem um trecho do VLT que está abrindo ali a Marechal Deodoro hoje, né? Então, assim, onde se escava no Rio de Janeiro, automaticamente se encontra um sítio arqueológico. Em função de todo o atraso dessas obras, realmente não foi tido nenhum tipo de trabalho de sistematização do que foi encontrado. Mas em função de uma lei, né, que faz com que tudo que seja mexido dentro do centro histórico automaticamente tenha que ser acompanhado por uma empresa arqueológica, por arqueólogos, documento, enfim, glifos e qualquer outra, automaticamente, quando se encontra alguma coisa de interesse, a obra é parada, é notificado, e as coisas são salvaguardadas sim, mas nada foi triado por enquanto, e esse acervo, né, arqueológico, ele deve compor um futuro museu. Só que as disputas da construção da narrativa, né, quem vai ter o poderio na construção da narrativa, vai fazendo com que diversos projetos se degladiem nessa arena e efetivamente esses objetos e esse passado não seja recontado. É porque, assim, para a gente que acompanhou um pouco assim, as obras, a gente viu uma velocidade assim, absurda com aquilo ali. Aí, de repente, você descobre um determinado sítio ali. E, não sei, a coisa se deu de uma velocidade e a obra a gente não via assim, não, agora vamos parar tudo, vamos pesquisar, vamos preservar uma região maior, né? Esse acompanhamento é que surpreende assim um pouco, que pra gente foi assim, olha, é que apareceu algo que por acaso tinha gente ali que viu, que se fosse de madrugada, a gente passava o trator por cima e estava resolvida a coisa, na né? medida do possível, aquilo que eu observei, o trabalho de arqueologia foi
arqueologia de contrato, é melhor dizer, que não tem nada a ver com os setores institucionais, né? É a própria a concessionária Porto Novo, a própria SEDURP tinha que ter um compromisso com a arqueologia. Até onde eu pude verificar, o trabalho foi muito sério, sim. Tanto que a rua do IPN, né, a rua Pedro Ernesto, ficou aberta há quase um ano para escavações arqueológicas, para ver tudo. A salvaguarda de materiais foi feita, ao meu ver, de uma forma correta, sim. Ao meu ver, o que não está sendo implementado de uma forma plausível é o beneficiamento dessas informações. É a publicização daquilo que foi encontrado e também a construção de novas narrativas a partir desses achados. Mas até onde eu vi, o trabalho foi muito sério e muito bem feito, sim. Mais alguém? Bom, então eu vou fazer a propaganda da nossa oficina, né? O Memórias Reveladas é um projeto da casa que trabalha com a documentação do período da ditadura civil-militar, de 1964 a 1985, e nesse período o Arquivo Nacional recolheu a documentação produzida pelo SNI, Serviço Nacional de Informação. Então, na quarta-feira de manhã, eu vou estar fazendo uma oficina para profissionais da área de arquivo, de história, de nível superior, de como trabalhar com esses documentos, formando novas plateias, na quarta-feira de manhã. Na quinta-feira à tarde, eu vou estar trabalhando com alunos do ensino médio, trazendo essa garotada para entender o que é um documento de arquivo, o que é um documento produzido por um órgão público, de que maneira eles podem recontar, ter outras narrativas a partir da sua experiência de vida, do seu olhar sobre essa documentação. E às 18 horas, nosso colega Vicente Rodrigues vai estar fazendo uma oficina sobre documentos invisíveis, como trabalhar com esses documentos aí para pesquisadores voltados para esse período de pesquisa, como trabalhar com essa documentação produzida pelo CISNE. Além disso, nós temos outras oficinas, no site do Arquivo Nacional vocês vão ter acesso, mas eu espero todos vocês aí na quarta de manhã e com certeza também na quinta, às 18 horas, com o companheiro Vicente Rodrigues. Não tendo mais nada, né, a gente agradece, a mesa agradece a presença de todos vocês que estão nos acompanhando no Facebook, e voltamos amanhã. Boa tarde.